Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal. Sábado 1º de agosto de 2026. Mais uma reflexão aqui nesse formato de conversa, sem imagens, sem textos, apenas as ideias que vêm fluindo à mente com base no tema que escolhi, anunciei no vídeo anterior, né? Falando da idiocracia. Eu falo bastante desse tema, muitas vezes, nas minhas palestras e nos meus encontros de trabalho, com base no filme que foi feito e tem esse título, Idiocracia. É uma história bastante interessante, que faz com que o pensamento flua para observar o que acontece no mundo ao nosso redor, comparando com o que o filme traz ficcionalmente. De forma resumida, a história conta que a nossa sociedade não progrediu de forma intelectual ao longo do tempo, como muitas vezes de forma idealizada a gente imagina que vai acontecer, com base nas descobertas tecnológicas, na produção acadêmica, nas relações humanas. E esse processo de involução, por assim dizer, da sociedade é mostrado no filme de uma forma satírica, mas também, muitas vezes, até assustadora. Digo assustadora porque as relações entre as pessoas são colocadas no filme de uma forma muito a levar assim a conflitos, ao tratamento entre as pessoas, a cordialidade, a prioridade que elas têm para as coisas da vida e o próprio conhecimento em si, né? Eu não quero aqui revelar o que passa no filme, entretanto, quando a pessoa vai, por exemplo, no hospital, no filme, o prédio do hospital está mal conservado, o atendimento é feito de forma precária, existe um artefato, inclusive, lá, uma máquina com imagens, veja, não são nem palavras, imagens do que eventualmente possa ser a enfermidade que a pessoa está passando, e ela vai lá apertar o botão e depois ela vai ser selecionada para ser atendida. E aí, como eu disse, um atendimento precário, conhecimento técnico limitado, daquele que é o médico, entre aspas, no filme, né? E isso se reflete em todos os setores daquela sociedade fictícia que é mostrada no filme. No cinema, no esporte, no trabalho, na relação social de gestão, inclusive da comunidade, no caso lá do país, porque o filme mostra os Estados Unidos, né? Um filme americano, ele mostra ali o universo dos Estados Unidos. E por que eu escolhi fazer essa reflexão hoje, e falando inclusive já dela no vídeo anterior? Porque nós precisamos ficar atentos sobre aquilo tudo que acontece ao nosso redor, no sentido da nossa própria dedicação para aquilo que a gente faz, na dependência que temos e que estamos permitindo que as crianças, os jovens tenham das redes sociais, dos equipamentos eletrônicos, da inteligência artificial, que é uma ferramenta maravilhosa que tem aí descortinado muita coisa boa, mas também cria essa
dependência intelectual que pode levar a uma limitação cognitiva que vai impactar a sociedade, talvez até do modo como foi imaginado nesse filme de ficção que me inspira a fazer essa reflexão hoje. Nós vemos na sociedade que muitas vezes algumas profissões já vão desaparecendo, muito embora haja necessidade ainda delas. Vemos muitas vezes o noticiário informar que há carência de profissionais em determinadas áreas, seja por um lado pela necessidade de capacitação. A palavra captação veio na minha mente no sentido de justamente captar profissionais para essas áreas que estão carentes, mas carentes de profissionais muitas vezes pela necessidade de capacitação. Se por um lado também podemos dizer que essa capacitação ela não é acessível a muitas pessoas pelos seus custos financeiros, por outro, devemos pensar justamente naquela reflexão que fiz no vídeo anterior sobre quem está pensando nisso, quem está planejando, quem está criando condições para que essas lacunas sejam preenchidas. Se há limitação profissional em relação a algumas profissões que são, entre aspas, mais simples ou pesadas, um trabalho braçal, trabalho técnico braçal. Por outro, há também ou uma profissão que está se transformando pela substituição do ser humano pela máquina, né? Mas que ainda há em alguns lugares a necessidade de que esse ser humano faça esse trabalho. Mas que justamente por essa fase de transição e muitas vezes pela inviabilidade de que naquele local, naquele momento seja feito esse trabalho pela máquina, também não se consegue seres humanos para fazer esse trabalho. E o inverso, né? Essas profissões mais modernas, tecnológicas, que exigem uma preparação maior e que muitas vezes também a gente está vendo que está com dificuldade de ser preenchidas as vagas por falta de pessoas habilitadas. Paralelamente a isso, há uma outra situação. Algumas formas de trabalho trazem facilidades para ganhos financeiros. E as pessoas também negligenciam a formação acadêmica pela facilidade de ganhar dinheiro em determinadas profissões. Muitas vezes voltadas aí, e isso não é uma crítica, tá bom? Eu quero deixar claro aqui, não é uma crítica a nenhum tipo de profissão, a nenhum tipo de trabalho realizado ou de capacitação profissional. É uma avaliação que eu estou fazendo sobre as necessidades e sobre as relações humanas, com base nessa perspectiva de que, com o passar do tempo, e a gente observa isso na sociedade, menos pessoas vão se dedicar à formação acadêmica e muitas vezes a própria formação ela é precária, ela não é a formação ideal. E quais os impactos disso no mundo futuro, para essa juventude que está ainda aí nas primeiras letras? Cada um pode avaliar por si, né? A educação, o atendimento que recebe, né? Nos diversos momentos em que necessita de trabalho, o nível de comprometimento que as pessoas têm nesse sentido. Tirando um pouco até para ilustrar, né? Para dizer que eu não estou ficando exclusivamente pessimista ou crítico em relação a essas situações, vou trazer para o esporte. A gente vê aí o futebol, que é a paixão nacional, e a gente vê como é que são as relações no campo de jogo. Hoje a tecnologia nos apresenta meios eletrônicos aí de imagens em inúmeros ângulos diferentes,
para esclarecer determinados lances, mas a controvérsia persiste. Aquele que é o árbitro responsável pela condução do jogo no sentido de manutenção das regras, muitas vezes é confrontado de forma até assintosa. E parece que às vezes as pessoas ainda querem brigar com as imagens. Então isso também fala um pouco de tudo isso, de todo esse cenário que me leva a refletir hoje. Tô com uma camiseta aqui que alude a uma banda de rock, e a gente pode ver ao longo do tempo como é que se desenvolveu a música, a arquitetura. A gente pode ver na arquitetura algumas épocas e estilos arquitetônicos cujos prédios tinham detalhes, quase esculturas no entorno de janelas, de portas, nas fachadas. E como hoje a necessidade de atender tudo com rapidez leva a quase que a gente diga que se constrói em modular, de forma modular, né? Os módulos quase como caixas de sapato, empilhadas umas sobre as outras. Praticidade, padrão, produção industrial também feita de forma mecânica. E aí a gente vai pensar sobre a beleza das coisas no contexto de todo esse cenário de cultura, de música, de pintura, de esporte, literatura, arquitetura. Não é uma sentença definitiva e nem eu estou aqui trazendo uma situação tão negativa assim, mas é um alerta, né? Procure na internet, acredito eu, que se encontra aí no YouTube, aqui no YouTube mesmo, alguma coisa a respeito desse filme Idiocracia, um trailer, cenas, ou às vezes até o filme completo. Assista, faça você mesmo as reflexões sobre esse cenário que eu estou trazendo e pense, né, sobre esta sociedade mundial que vai caminhando para um determinado rumo. Isso tudo em relação à condição humana e a relação que cada um de nós tem com todas essas ferramentas digitais, esses equipamentos eletrônicos, essas máquinas que nossa inteligência foi capaz de conceber, que as nossas mãos foram capazes de tornar reais, né? Construir, efetivamente criar, de certo modo até uma contradição. Mas principalmente, pense nas relações humanas, neste processo de cordialidade, de tratamento entre as pessoas, o que acontece no noticiário diariamente, o tipo de notícia que é veiculada, como as pessoas se tratam em vários aspectos da sociedade, nas relações de trabalho, nas relações comunitárias, no meio de trabalho voluntário, nos momentos de lazer, de estudo. E tente mudar para melhor, eventualmente, aquilo que você consegue ao estender os seus braços, ao se relacionar com cada um que cruza o seu caminho no dia a dia. E observe a analogia que faço aqui, inclusive com o universo. Os planetas orbitando suas estrelas, neste baile que os leva a percorrer velocidades vertiginosas pelo cosmo, ainda também incompreensível aí, na sua finitude ou infinitude.
Perceba como nós também orbitamos uns um em torno dos outros. Trocamos impressões, energias, sentimentos. E como tudo isso impacta a nossa vida. Desde o momento em que a gente acorda, desde os primeiros gestos que fazemos no nosso dia, nas informações que recebemos ou optamos por receber, ao acordar, ligar o noticiário, ou ouvir uma música, ou ficar em silêncio, a opção que fazemos. As dificuldades que temos nas cidades aí, nas cidades maiores, muitas vezes, nas menores é não tão complicado assim, os deslocamentos, transporte público, as próprias pessoas ao nosso redor, como elas nos afetam. Idiocracia, o filme, um alerta para onde é que nós estamos deixando a nossa sociedade chegar. Pense nisso. Um grande abraço, a mensagem de sempre, no contexto da importância que você tem para você e para as pessoas que se relacionam contigo. Sempre em frente, caminhe em frente, mais rápido ou devagar. Pare para observar o trajeto, se está na dúvida para onde vai. Sempre enfrente os obstáculos que aparecem neste caminho da sua vida. E saiba que eles precisam ser enfrentados e tudo se resolve. Nem sempre, às vezes, da forma como a gente quer que resolva. Mas não se deixe abater nesses momentos de dificuldade. Um excelente sábado para vocês, um excelente domingo, uma excelente semana. Vamos em frente, um grande abraço.